que tem um processo de depressão. Aliás, eu comecei a fazer live por conta disso. Sim. Né? Ela teve a depressão e o linfoma de Hodgkin na sequência. Tipo, uma doideira lá. Que óbvio que o linfoma de Hodgkin ele mexe com a química do corpo e também interfere nessa parte. É uma das características também da depressão. Se você que está ouvindo, você que vai ver, né? De novo falando assim, mas pare para pensar. Um dos meus objetivos de vida é libertar pessoas da depressão, da ansiedade e da procrastinação. Quando você entra na depressão, é uma coisa assim que você fica demais no passado, né? Você fica mais tempo no passado que você deveria. Então o passado ele vira uma prisão para você, ele vira o passado ele tem que ser para você uma referência, não uma residência, vamos dizer assim. Então o passado ele tem que representar 10% do seu tempo. Ah, mas eu fico lá porque se ele for um negócio que você vai aprender com ele, usa. Se não for, sai fora. Porque você começa a entrar num processo que você começa a ir pra cama, ficar dentro no quarto, trancado, né? Verdade. E aí o quarto, ele representa, não sei se vocês sabem, o quarto representa o útero da mãe. Né? Você vê que a posição, que é que a pessoa fica Nossa, assim. era o lugar que eu mais ficava. Fechado, janela fechada. Tudo fechado, escuro. Então, lembra do seguinte, quem mora lá, quais os locais que tem mais índice de problema de depressão? Na Inglaterra, um deles. Sim. Por conta do clima e daquele coisa meio cinza, né? Quando você fica num local fechado, seu corpo vai começar a entender que você tem que dormir sempre. E pensa o seguinte, quando você está dormindo, o que você quer mais é dormir mais ainda, não é? Sim. Por quê? Porque é como se fosse um absinto, um abismo que chama outro abismo. E aí é igual uma droga, né? O cara sai de um cigarro, vai para um negócio. A maconha vai para um... Ele sempre vai para um pior, não vai nunca para o melhor. E o seu corpo entra num processo que ele começa a fazer o sangue do seu corpo, até por isso que vira as pessoas no hospital, né? De lado para lá e para cá, começa a fazer um negócio que ele começa a decantar. Dentro do seu corpo. O seu sangue começa a ir para baixo, tipo assim, isso aqui tá só esse lado de cá e começa a daí para cá. Então, para você levantar da cama é muito mais difícil. Entende? Sim. Então, assim, fora outras coisas, da mágoa, né? A mágoa, não sei se você sabe o que significa verdade. a palavra mágoa, né? Má-água, né? É uma má água dentro de você. O planeta tem 70% água e seu corpo tem 70% água. Claro. Coincidência, né? Sim. Que eu até falei no outro Verdade. programa. Olha só que engraçado. E aí o professor Masaru Emoto ensinou no estudo que tem a frequência do que você pensa, do que você fala e do que você escreve. Se você colocar aqui nessa água aqui algumas palavras, assim, amor, paz, essa água vai ficar até doce para você, de verdade. Mexe na molécula da água. Na carne, na bebida, em qualquer coisa, num medicamento que você vai usar se você fizer alguma coisa. A mesma coisa no negativo. Então lembra que nossos pais ou avós falam assim, não fala assim com o anjinho, passa e fala amém. Você fala assim, seu verdade. desgraçado, não sei o que, né? O que é desgraçado? É falta de graça. Sim. Tá fora da graça, desgraça. Mas tem uma conotação diferente para as pessoas antigas, né? Essa Tem. palavra. Tem. Tem. Por exemplo, minha mãe tem pavor dessa palavra. Sim, ela mas acha porque que é uma palavra é pesadíssima. tão forte, porque você tá fora Sim. da graça. É uma desgraça. É como se você não estivesse na presença Na graça de de Deus. Deus. né? Você tá, então, na presença do outro. Isso. Essa é a etimologia da palavra. Sim. E é por isso que pra eles é muito impactante. Então, assim, Tipo, lembra que eles falam assim, não fala assim com o anjinho, passa e fala amém? Sim. Né? Que é aquela coisa... Por que eles sabiam disso, né? A coisa de você almoçar na mesa, todo mundo junto, né? Eles gostam, né? De Sim, jantar. sim. Ou jantar ou almoçar. É. Não importa, Que mas tão tem super certos. para de ver TV. Claro. Por quê? Quando você tá almoçando junto, olha que louco isso. Tem uma função forte no cérebro que você entra num processo de comunidade. Você é uma pessoa que não quer ficar longe das pessoas. A pessoa que não almoça junto com o pai e com a mãe, ou que o pai não abraça, primeiro que tem problema de criatividade. Sim. Outra coisa, do pai, ela não entende que é amada. Então você não pode perguntar para a criança, você sabe que o papai te ama, né? Você tem que perguntar assim, você se sente amado? Na sua perspectiva, você se sente amado? Sim. Então assim, pergunte para os seus filhos, para ajudar nessa parte aí que você está falando. Abrace seu filho primeiro, um abraço cura. Claro. Pode Porque ser sobrinha. Pode. Abraça, sobrinha. Entra em ressonância, né? O coração, acima de 5 segundos, você entra em ressonância o coração, um com o outro, principalmente abraço de peito, começa a liberar a ocitocina. Você já ajuda quimicamente a pessoa. Sim. Eu não sei o que fazer, só abraça, fica lá e tá de boa. E depois também ele ajuda na questão da criatividade. A criança que foi abraçada pelo pai, foi beijada pelo pai, pela mãe, também é uma criança muito mais criativa, né? Porque lembra que Deus é criador, Sim. mas não é criador de gado, é criador da criação. Então, se você tem ele no seu corpo, né? Entra na parte espiritual que a gente fala, você não tem a divindade, mas você tem a deidade, ou seja, você tem o DNA divino. Sim.